Amados, que Deus abençoe você, seja de manhã, de tarde, de noite, não sei o horário que você está me ouvindo, mas temos grandes expectativas que Deus faça algo sobrenatural nesse ano de 2026. Amém? Te convido a orar comigo. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos, fale com Deus neste momento. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, meu Deus, por mais um ano que o Senhor nos permitiu viver. Deus, que este ano seja um ano da manifestação da Tua presença na nossa vida, que possamos transbordar da Tua natureza, que possamos transbordar mais e mais de Ti e que de fato sejamos verdadeiros embaixadores do Teu reino nessa terra, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém, queridos? Amados, para esse ano de 2026, eu estou aqui tendo o privilégio de iniciar com vocês os nossos 12 dias de jejum e oração. E nesses 12 dias, o propósito é a gente se preparar para esse ano de 2026, mas não como a gente sempre faz. Normalmente a gente se prepara, a gente tem metas, né, no nosso cuidado com a saúde, a gente tem metas de alcançar determinadas coisas, né, de fazer uma organização financeira. Mas isso tudo é muito importante, né? Mas que a gente não possa perder de vista aquilo que é fundamental, que é o nosso planejamento espiritual. Então que você possa entender que a coisa mais importante, desculpa se isso vai ficar repetitivo, mas nós temos que terminar 2026 mais próximos e mais parecidos com Deus. Esse é o nosso principal objetivo. Nós vamos fazer o nosso projeto de vida pensando como é que 2026 eu posso permitir ser transformado pelo Espírito Santo e me tornar cada vez mais a imagem e a semelhança de Cristo. Amém? Esse é o nosso principal objetivo. E ontem, no dia de ontem, né, eu ministrei na sede e eu ministrei sobre uma passagem que eu aprendi muito, que foi 1 João 2,15. Eu estava falando sobre quando João traz uma orientação, uma revelação à igreja. Olha, não ameis o mundo. Não foque a sua atenção e os seus afetos nas coisas deste mundo. E eu acho que eu quero começar este dia trazendo esta mensagem. Onde é que nós temos depositado os nossos afetos e os nossos amores? No livro de Mateus, capítulo 6, verso de número 24, o próprio Senhor Jesus diz assim: olha, ninguém pode servir a dois senhores. Se você servir um, você vai desagradar o outro. Ou seja, não tem como. E muitas vezes o Chaplin, ele vai dizer assim, olha, nenhuma alma é tão grande que consiga se dividir entre Deus e o mundo. Ou seja, e ele continua dizendo, olha, como é possível alguém ficar dividido em propósitos, em virtudes não, em valores tão antagônicos, ou seja, tão distintos. Amados, não dá para que a gente possa dizer eu sirvo a Deus e ainda eu gosto dessa expressão, flertando com o mundo. Né? Eu sempre trago exemplos muito práticos. Ninguém, quando assume um compromisso com outra pessoa, com uma pessoa, desculpa. Então, quando eu comecei a namorar com meu esposo, naquele momento eu pensei que qualquer outro vínculo com qualquer outra mulher, para além da amizade, precisava ser cortado, para além dos vínculos familiares, né? Imagina se eu começo a namorá-lo e ele continua flertando com outras mulheres. Não só desrespeito, mas deslealdade. E muitas vezes a gente não aceita isso nas nossas relações, mas a gente quer viver isso com Deus. A gente quer se relacionar com Deus, mas flertar com o mundo. E eu quero dizer para você, nesse ano você precisa entrar, eu não posso mais flertar com o mundo.
Aquilo, e como eu era tomado pelas coisas do mundo, eu preciso parar, eu preciso cessar, e agora todas as minhas aspirações, toda a minha dedicação precisa estar voltada a Deus. E eu quero entrar num texto que eu quero falar nesse dia de hoje, no dia 12 de janeiro de 2026, que é Colossenses... Ai, onde eu coloquei a minha Bíblia? Colossenses, capítulo de número... Deixe-me lembrar aqui. Colossenses 3, verso de número 1. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Quando a Bíblia fala assim, vocês foram ressuscitados com Cristo, é que na morte eu recebo, eu vou dizer assim, o privilégio de receber uma nova vida. E aí, quando está dizendo assim, vocês foram ressuscitados com Cristo, ou seja, vocês têm o privilégio de viver uma nova vida com uma nova natureza. É isso que a palavra está dizendo. Né? Portanto, ponham seus interesses. Algumas versões dizem assim, volte a sua mente, fixe a sua mente, né, nas coisas que são do céu, onde Cristo está assentado à destra do Pai. Amados, que a gente possa focar nesse ano, olha, os meus interesses, eles precisam estar voltados exclusivamente para Deus. Deus precisa, toda a destinação da minha vida precisa correr para um único lugar, Cristo. E pode parecer clichê, piegas, não sei, mas, amados, não há como nós experimentarmos de um relacionamento de intimidade com Deus sem abandonarmos as nossas paixões pelas coisas desta vida, né? Eu lamento aqueles que não puderam ouvir o sermão de ontem, porque quem ouviu vai compreender ainda melhor o que eu estou tentando dizer. Não dá pra gente mais ser dividido. A partir do momento em que a gente assume a nossa identidade diante de Deus, Deus precisa ser o nosso foco. E eu quero falar sobre 6 pontos hoje, sobre esse texto. Deixe-me ler o verso de número 2. Ou seja, põe seus interesses nas coisas do céu, onde Cristo está assentado à destra do Pai. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas aqui da terra. Buscai as coisas do alto, né? Primeiro ponto que eu quero falar. A nossa mente precisa se fixar em Deus, onde Ele se encontra. Ou seja, o meu foco, o meu pensamento, ele precisa estar voltado para Deus. Né? Eu vou falar de forma bem rápida, fluida, para que você seja abençoado nesse dia de hoje. Segundo, esse segundo ponto é o ponto-chave para abrir esses nossos 12 dias que nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Busca pelas virtudes morais que o Espírito cultiva em nós. Quando esse texto fala assim, busque as coisas do alto, ele está dizendo assim, busque cultivar as virtudes do Espírito na minha vida e na tua vida, amado. Pastor, o que é a virtude? Fique conosco nesses 12 dias que você vai aprender sobre as virtudes do Espírito Santo, ou que a gente chama de fruto do Espírito Santo. Terceiro ponto, nossa vida deve incluir a lei do amor. Nós vamos falar disso também no fruto do Espírito, mas não há como eu falar em buscar as coisas do alto sem que eu busque desenvolver a virtude do amor, né? O amor pelo meu próximo, o amor a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. Olha o que o Chaplin coloca aqui, é muito interessante. O amor é a grande prova de espiritualidade. As pessoas vão conhecer que nós somos de fato discípulos, a própria Bíblia diz isso, o mundo vai conhecer que nós somos discípulos de Cristo se nós tivermos amor uns pelos outros, né? Amado, o amor eu falo que a gente precisa estudar muito sobre o amor. O amor, eu acho que ele de fato, ele reúne e ele conclui de toda a moral cristã. Sem amor é impossível eu pensar em cristianismo, em ética cristã, em moralidade cristã. Não tem como. Quarto ponto. Devemos viver segundo a dimensão eterna. Ou seja, a nossa vida precisa ser conduzida de modo a realizar as coisas que tenham valor. Então, servir o meu próximo, né? A
forma com que eu louvo, a forma com que eu sirvo a Deus. Às vezes a gente está tão tomado em acumular riquezas nesse mundo que a gente trabalha, mas é incapaz, desculpa a palavra pesada que eu uso, mas a gente é imprestável no reino de Deus. Será que a gente está buscando as coisas lá do alto? Deixo aqui uma reflexão para mim e para você. Quinto ponto, realizar a nossa missão. Pastora, mas eu não sei qual que é a minha missão. Busque no Senhor. Né? E quando eu entendo e quando eu compreendo, amados, quem me viu orando ontem, depois da ceia do Senhor, eu fui tomada e eu tenho falado disso, né? Eu tenho muito pedido a Deus confirmação do meu chamado, e ontem, terminando o culto, eu falava assim: Deus, me dê direcionamento do meu chamado. E hoje, quando eu estava meditando nesse texto, nessa parte especificamente, nesses 5 pontos, nesses 6 pontos, quando eu cheguei nesse quinto ponto, olha, compreenda qual é a sua missão. E quando você compreender qual é a sua missão, se agarre a ela. Né? Às vezes a sua missão é de fato ajudar, é a caridade, né? Ajudar as pessoas, se fixe a ela. Às vezes a sua missão é a ministração da palavra de Deus, se fixe a ela. Né? Qual é a sua missão? E que quando a gente compreende a nossa missão, a gente deve se dedicar de forma intensa a essa missão que Deus confiou a cada um de nós. Né? Claro que nós temos um chamado que ele é de todos, né? Fazer discípulos, pregar o evangelho. Isso é uma missão que é dada a todos nós, ser embaixador do reino, enfim. Mas a forma com que nós vamos fazer isso, ela é singular. Porque Deus compreende a singularidade, Deus nos fez assim. Então que você possa entender, cada um tem um jeito específico de realizar. É que você encontre isso, que você se apegue a isso nesse ano de 2026. Deus, eu quero te servir com os dons e talentos que o Senhor me confiou. Amém? E sexto ponto para a gente terminar. Nossa, sua mente deve tornar-se inteiramente dedicada à busca espiritual. Como o apóstolo Paulo disse, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, querido? Que nesse ano de 2026 você seja dominado por uma fome, uma sede de buscar, de crescer espiritualmente e de falar assim: Deus, me faça de fato o seu discípulo. Que você permita o mover e a ação do Espírito Santo. Pastora, por que falar do Espírito Santo é tão importante? Por que nós vamos começar o ano falando do Espírito Santo? Eu não vou me alongar, mas quando esse texto fala, vocês ressuscitaram com Cristo, ele está dizendo, olha, agora vocês recebem o poder para ser transformados e vocês atingirem, então, vocês alcançarem a natureza de Deus dentro da vida de vocês. Como é possível isso? Como é possível eu me tornar parecido com Deus? Como é possível eu ter as virtudes de Deus, eu amar, eu ser paciente, eu ser longânimo, eu ser bondosa? Isso só é possível através do poder do próprio Espírito Santo. E nesses 12 dias eu quero declarar que o poder do Espírito Santo inunde a tua vida, que você possa transbordar. E esse transbordamento nada mais é do que a sua natureza perversa e carnal saindo e dando lugar à natureza de Cristo. Amém? Vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, adorado e santificado, Senhor, seja o teu nome. Que o teu reino venha sobre nós, que o teu reino venha sobre as nossas vidas, sobre a comunidade batista Novos Tempos, sobre a igreja do Brasil. Assim, meu Pai, como o teu reino, como a tua vontade é realizada nos céus. Pai, transforme a nossa vida. Que nesse ano de 2026, que antes de colecionar conquistas materiais deste mundo, que isso se torne nada comparado àquilo que nós seremos transformados, daquilo que nós experimentaremos a partir da nossa união contigo. Pai,
Abençoe a vida dos teus filhos neste dia, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe grandemente a tua vida. Te espero amanhã no nosso culto online.